Corria o ano de 1532. A civilização inca estava no seu auge. Tornara-se em menos de um século a maior potência das Américas. Tinha então acabado de sair de uma sangrenta guerra civil. Emergira um novo líder. O seu nome era Atahualpa. Cumprindo a tradição dos seus antepassados, Atahualpa bebe do crânio do seu oponente. Um crânio ornado de ouro. O crânio do seu irmão. Atahualpa e os Incas prosperaram numa região dura e violenta, onde poucos conseguiriam sobreviver. Abanada por terremotos e vulcões, alguns dos seus pontos mais altos têm o ar tão rarefeito que quem os visita mal consegue respirar. Os seus desertos costeiros, de tão secos, transformavam homens em múmias. Contra todas as probabilidades, os Incas distinguiram-se de uma vasta linha de civilizações que aqui sobreviveram durante séculos. Civilizações como Tiwanaku e Moche, Paracas e Nazca, Icachinca, Chancay e Chimu, os misteriosos antepassados dos Incas. Alguns construíram grandes cidades que estão hoje desaparecidas na lama. Ou escreviam histórias no pano que envolvia os seus mortos. Alguns homenageavam os antepassados, venerando as suas múmias. Outros são lembrados pelos seus tesouros exóticos. Outros ainda por segredos antigos, imagens tenebrosas esboçadas no chão do deserto. Mas a mais conhecida de todas, a civilização Inca, não duraria mais de 100 anos. Pouco depois de Atahualpa ter atingido o poder, um pequeno mas bem armado exército de espanhóis invadiria o seu território, ameaçando tudo aquilo que os Incas haviam construído. O mais poderoso Império das Américas julgava-se invencível. O seu reino rivalizava em tamanho com o Império Romano. A sua rede viária, se estendida, daria meia volta à Terra. Tinha uma enorme força de combate, com experiência no campo de batalha. Com gênio para a engenharia, domaram algumas das regiões mais duras da Terra. Os seus mensageiros conseguiam percorrer 400 km por dia, por vezes carregando peixe desde o nível do mar até para além dos 3.600 metros de altitude. Adoravam muitos deuses, mas acreditavam que o Sol, chamado Inti, era o seu pai espiritual. Muitas das suas mais gloriosas criações existem ainda hoje. Esta magnífica cidade é um dos grandes mistérios deixados pelos Incas. Durante séculos permaneceu oculta ao mundo exterior. O seu propósito é desconhecido, até pelos seus descendentes.
É chamada Machu Picchu. Em 1911, Hiram Bingham, um explorador americano, liderou uma expedição ao Peru, em busca do lendário forte perdido dos Incas, Vilcabamba. Após semanas de frustração, Bingham seguiu uma pista ao longo de um caminho sinuoso que conduzia ao cume das montanhas. Em breve, a sua luta seria recompensada. Encontrei-me subitamente confrontado com as paredes de umas ruínas de umas casas construídas com o melhor da alvenaria inca. Foi difícil vê-las, pois estavam parcialmente cobertas pelo passar dos séculos. Parecia um sonho inacreditável. Durante 400 anos, Machu Picchu permaneceu em silêncio no topo do mundo. Agora, o último grande santuário dos Incas estava revelado. Desconhecido pelos conquistadores durante séculos, esta cidade no céu personifica todos os mistérios das grandes culturas que vieram antes dele. De todas as grandes civilizações da antiguidade, a civilização Inca e os seus predecessores tiveram que dominar os extremos globais e as condições ambientais. E com isto vinha um sistema organizacional de vida, de sociedade, de economia e de religião que era absolutamente maravilhoso. Se conseguirmos perceber a mentalidade destes indivíduos, aquilo que lhes possibilitou sobreviver e prosperar, teremos a chave para os verdadeiros mestres da maior civilização das Américas. E esse é o mistério que temos estado a tentar resolver. Os Incas e os seus antepassados prosperaram por se conseguirem adaptar a um ambiente implacável. Os seus corpos evoluíram, desenvolvendo pulmões maiores e pernas mais pequenas e poderosas, possibilitando a subida dos terrenos montanhosos. Domesticaram animais como o lama e a alpaca, que lhes forneciam carne e lã para roupas quentes. Mas o mais importante terá sido a cultivação de uma vasta rede de terrenos agrícolas que prosperariam em diversos ambientes da região. A colheita mais valiosa era o milho, mas os Incas cultivavam também tomates e amendoins, e mais de 200 tipos de batata. Cultivavam plantas de coca, mascavam as suas folhas para acalmar a fome e a fadiga. Sobreviveram aqui geração após geração, cada uma construindo sobre os sucessos anteriores, aprendendo com os erros daqueles que os precederam. À medida que a população crescia, foram reestruturando a paisagem para satisfazer as suas necessidades. Alinharam os rios, abriram canais e esculpiram milhões de hectares de montanhas, criando socalcos de cultivo que, tal como escadas para o céu, impressionaram os espanhóis, que deram à cordilheira o nome que davam aos socalcos, Andines, ou Andes. E ainda que os Incas colham os louros desta transformação da paisagem, muito do trabalho foi levado a cabo pelos seus antepassados. E quando os espanhóis chegaram, atribuíram tudo aos Incas, não prestaram muita atenção às muitas civilizações, às muitas tribos, aos muitos grupos que os Incas incorporaram. Só na viragem do século é que os arqueólogos começaram a descobrir que existiam ruínas maravilhosas que antecediam os Incas em milhares de anos, e que os Incas foram simplesmente o culminar político de 10.000 anos de adaptação às altas montanhas, às selvas e aos desertos. Estas culturas eram tão variadas quanto as regiões de onde proliferavam, mas cada uma delas teve de dominar alguns dos territórios mais hostis e algumas das mais duras condições atmosféricas da Terra. A leste, a Amazónia, a maior floresta tropical do mundo.
A oeste, a caminho do Pacífico, o mais seco deserto do planeta, a terra dos Nazca, dos Paracas e dos Moche. No meio, a espinha rochosa dos Andes, a mais longa cordilheira montanhosa do mundo e a segunda mais alta depois dos Himalaias. Esta é a terra natal dos Incas. A terra onde este povo prosperou, contrariando a constante fúria dos vulcões e terremotos que destroçavam as suas cidades e destruíam os canais que constituíam o seu suporte vital. Se a paisagem abanasse, forçosamente aquele sistema de canais desmoronava-se e levava muito tempo a reconstruir. Era um mundo completamente diferente. Um mundo de grandes altitudes, de falta de oxigênio, de poucas chuvas, de terremotos e desastres naturais. Era um mundo que estava vivo. Os Incas e os seus antepassados viviam espantados com o poder da natureza. Para além de Inti, o deus Sol, veneravam as montanhas, a terra, os relâmpagos e a lua. O seu panteão expandia-se a cada novo povo que conquistavam, tomando novos ídolos e novos espíritos como seus. Mas todos os povos veneravam em uníssono um Criador universal, chamado Viracocha. Não tendo os Incas deixado nenhum registro escrito, conhecemos os seus deuses tal como conhecemos muito da vida índia, através das crónicas espanholas. Pedro de Cieza de León chegou em 1535. Os índios dizem que há muito tempo atrás o mundo era escuridão, e então emergiu da ilha do Titicaca o sol, no seu esplendor. Por ele todos rejubilaram, e apareceu um homem de grande estatura que tinha enormes poderes. Chamaram-lhe o Pai do Sol. Tal como Viracocha era o pai do Sol, cada líder Inca era filho do Sol. E em 1532, esse líder era Atahualpa. Ele e o seu povo foram mestres do seu mundo. Nos seus aposentos reais em Pisac existia um templo em homenagem ao deus Sol, Inti. E ainda que este fosse um lugar sagrado, uma fortaleza protegia o imperador, a sua corte e os abastados terrenos agrícolas nos socalcos circundantes. Com um amplo domínio visual do vale, Pisac terá sido concebida com o intuito de se proteger das tribos amazónicas vindas de leste. Mas em breve, um novo inimigo surgiria. Um inimigo em busca de ouro, armado com o seu próprio Deus e com poderosas novas armas. Um inimigo que iria ameaçar destruir tudo aquilo que os Incas haviam criado. Os imperadores Incas viviam uma vida de extraordinária opulência. Atahualpa tinha muitas esposas e escolhia as mulheres incas mais belas para servirem todas as suas necessidades. O seu corpo sagrado era vestido com as mais requintadas roupas, usadas apenas uma vez e depois cerimonialmente queimadas. Governava com autoridade absoluta. No mais sumptuoso festival do Império, era venerado como um deus na terra. Tem ainda hoje lugar no solstício de inverno em Cusco, a capital inca. O festival de Inti Raymi celebra o sol e todas as suas abundantes ofertas. Os espanhóis proibiram este festival, mas foi reavivado no início deste século.
Tal como muitas tradições incas, o Inti Raymi homenageia os antepassados, crentes num deus, no seu imperador e no trabalho árduo. Neste sistema de fé, os antepassados de cada um eram reconhecidos como sendo extremamente importantes. O nosso avô, o nosso bisavô eram quem estabelecia a nossa posição nesta sociedade. E por serem tão importantes, estas pessoas empenhavam-se naquilo a que nós chamamos a veneração ancestral, a adoração dos antepassados. Uma grande parte desse empenho era certificar que o corpo ancestral permanecia intacto. Para cumprir esta tarefa, a mumificação dos corpos tornou-se muito, muito importante. O imperador morto era embalsamado, mantido no seu palácio, mas num estado de quase vida. A múmia era trazida e sentada ao pé das múmias dos seus antepassados, em todas as ocasiões importantes. Se os incas queriam travar uma guerra, teriam de consultar os falecidos para terem a certeza de que tinham a sua bênção. Esta corte dos mortos dos incas chamava-se Panaca. Mas a mumificação nesta região antecede os incas em perto de 5.000 anos. Nos áridos desertos da costa peruana, os corpos resistem à decomposição de uma forma natural. Centenas de cemitérios mancham a paisagem. Hoje em dia, estes vestígios revelam-nos muito acerca do passado. Este corpo deve ter cerca de 1000 anos. Ou é um jovem adulto ou uma mulher, por causa do tamanho da trouxa. Comparando com os outros corpos, o invólucro é muito simples e isso dá provavelmente uma sugestão da sua posição na sociedade. Olhando para os ossos dos pés, pensei que fosse uma jovem adulta. A pele está em bom estado. Em várias zonas como esta, os músculos desapareceram quase completamente. Agora estou a remover o segundo invólucro, na área onde devemos encontrar a cara, mas... o cabelo está ali. É um penteado que inclui tranças. Os ecos dos antepassados estão em todo o lado, preservados para sempre na violência das areias do deserto. Apesar da dureza destes ermos costeiros, civilizações avançadas prosperaram aqui. Em 1925, 2 arqueólogos viajaram até um posto avançado no sul do Peru, chamado Paracas, ou areia caindo como chuva. Chegaram atraídos por boatos de um grande cemitério no deserto. Um deles era peruano, Julio Tello, e o seu colega, Samuel Lothrop, era americano. É espantoso que tais culturas pudessem ter-se desenvolvido em paisagens tão dramáticas quanto estéreis. Mas havia um número cada vez maior de notáveis artefactos surgindo no mercado negro. E aqui, as provas eram ainda mais fortes. Tello e Lothrop tinham descoberto vestígios de uma civilização pouco conhecida. Os Paracas antecederam os Incas em 1500 anos. Das muitas maravilhas que aqui descobriram, a mais intrigante de todas terá sido a bizarra deformação dos crânios espalhados pelo deserto. Supuseram que placas de madeira seriam amarradas às cabeças dos recém-nascidos para produzir este grotesco alongamento.
A deformação dos crânios começava quando a criança nascia e continuava até aos 3, 4 anos de idade. Apenas uma pequena percentagem dos crânios era deformada, indicando que era praticado apenas entre a elite ou as classes mais altas. Mais notáveis ainda eram os crânios esburacados, perfurados ou cortados, um procedimento aparentemente vulgar nesta cultura. Este procedimento era inicialmente uma forma de cirurgia para crânios fraturados, mas mais tarde passou a ser feito em rituais, para permitir que a malignidade ou as doenças saíssem. Notavelmente, sabemos que 60% das pessoas que sofreram esta intervenção sobreviveram. Sabemos que alguns sobreviveram porque muitos dos crânios afetados mostram sinais de cicatrização. Ao paciente era administrada a chicha, uma fortíssima bebida alcoólica que o ajudava a descontrair, enquanto o cirurgião se aplicava com instrumentos de cobre e bronze. Algumas das operações implicavam uma série de cortes no crânio. Outras consistiam apenas de uma perfuração circular que permitisse a extração de um pedaço de osso. Séculos antes da chegada da ciência moderna, estes antepassados dos Incas faziam milagres médicos. Mas uma explicação completa para esta bizarra operação permanece envolta em mistério. Talvez o maior enigma de todos os mistérios deixados pelos Incas e pelos seus poucos conhecidos antepassados seja o de um povo chamado os Nazca. Os Nazca prosperaram nos vales costeiros onde a água era escassa e onde os raios solares eram cruéis. Tal como os Incas, os Nazca adoravam os deuses da natureza, o sol, a lua e as estrelas. No deserto desenharam uma série de linhas e símbolos que são ainda hoje intrigantes. No seu entendimento, estes ermos podiam muito bem ser catedrais para orações sagradas, um calendário celestial para marcar os ciclos sazonais, ou, há quem diga, uma tela gigante para mensagens dirigidas a ancestrais viajantes do espaço ou criaturas de outros mundos. Podemos nunca vir a saber. Tudo o que resta dos Nazca são estes enigmas gigantes nas areias do deserto. Mistérios que deixam os cientistas perplexos e que geram uma controvérsia que abrange a ficção científica. São conhecidas como as linhas de Nazca, prolongando-se por mais de 200 km² no deserto. Algumas simbolizam animais. Este pássaro tem cerca de 140 metros de comprimento. Outros são simples linhas retas que continuam por quilómetros a fio. Embora se consigam ver claramente do céu, no chão são praticamente invisíveis. Ao longo de mais de 1000 anos, permaneceram desconhecidas do mundo exterior. Até que, na década de 1920, os pilotos de aviação começaram a comentar as faixas pré-históricas. Em pouco tempo, estavam formuladas tantas teorias quantas as linhas no chão do deserto. Eu tentei provar que este planeta foi visitado várias vezes por seres do espaço na antiguidade. Em 1968, o livro Chariots of the Gods, de Erich von Däniken, fomentou um grande debate científico. Na sua tese, os Nazca comunicavam com viajantes espaciais. Pela própria aterragem, alguma areia e pedras são afastadas, e fica uma única linha no chão. E depois de algumas horas ou alguns dias, eles recomeçam, talvez noutra direção, e fica outra linha, a linha da descolagem. Acredito que mais tarde, quando os extraterrestres partiam, os nativos iam até aquelas zonas e viam essas duas linhas, a linha de aterragem e a linha de descolagem, e sussurravam: os deuses do fogo vieram nestas linhas. Os académicos mais ortodoxos dispensaram o trabalho de von Däniken, favorecendo explicações mais palpáveis. Havia também uma mulher com as suas próprias teorias.
Desde 1941, Maria Reika tem vindo a dedicar a sua vida à resolução dos mistérios gravados no chão do deserto. Comecei a andar só para ver o que estava lá. Andei por uma linha e subitamente dou por mim num conjunto de linhas. E segui um pouco mais em frente e encontrei caminhos enrolados que se revelaram como sendo a figura de uma aranha. E desde então eu fiquei imergida em toda esta vastidão e procurei por caminhos enrolados para ver se podiam ser figuras. Reika passou anos a medir cuidadosamente as linhas e a conjecturar a sua relação com os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas. Concluiu que as linhas geométricas são um calendário astronómico gigantesco que dizia aos Nazca quando deviam plantar, irrigar e colher as suas culturas agrícolas. Embora a sua ciência seja segura, alguns creem que lhe escapou uma questão importante. De certa forma, negligenciou a parte antropológica. Não teve em conta o aspecto de quem fez aquelas linhas. As provas implicam que, se muitas pessoas trabalharam nestas centenas de linhas, as mesmas deviam ter uma importância cerimonial. Era uma espécie de estrada ritual que conduzia as pessoas para centros importantes. É provável que estas linhas fossem locais onde danças e rituais eram levados a cabo. Esta é a peregrinação anual ao Santuário Andino de Koilur Riti. Todos os anos, os crentes das aldeias de vários pontos da região seguem por caminhos ancestrais para homenagear os deuses que residem no cume das montanhas. Na catarse da cerimónia, os índios formam linhas humanas gigantes, avistando os picos circundantes, orando com os seus deuses. Um dos rituais mais curiosos do festival é a cerimónia do transporte de um bloco de gelo vindo de um glaciar nas montanhas até ao ponto em que se reúnem os crentes, simbolizando as águas que trazem vida para as cidades secas do deserto em que viveram os Nazca. O relacionamento misterioso entre as linhas e a água fascinou muita gente. Eduardo Herran, um fotógrafo, acredita que as linhas foram feitas para guiar os pássaros, cuja chegada anunciava o aproximar das chuvas. O povo de Nazca precisava de água e é possível que tenha feito as linhas para que os condores as pudessem ver. Quando os condores voavam por cima das linhas, anunciavam que as chuvas dos Andes estavam a caminho, que a água vinha a caminho, e isso era muito importante para os Nazca. Durante estes últimos anos, identificámos perto de 300 desenhos novos. É importante ter a noção de que as linhas Nazca são um monumento único, que não existe em mais lugar nenhum do mundo. Hoje em dia é fácil maravilharmos-nos com as linhas, vendo-as do ar. Mas será que os antigos Nazca tinham também a possibilidade de voar? Em 1975, o explorador Jim Woodman e o balonista Julian Knott tentaram provar que sim, construindo um balão de ar quente usando apenas materiais que no passado estariam também disponíveis. Usaram canas para o cesto e pano de algodão para o balão. Canalizaram o calor de um fosso de fogo e levantaram voo, voando por cima do deserto durante 2 gloriosos minutos. As linhas viveram mais de 1000 anos para além do povo que as criou. Sobrevivendo a terremotos, secas e dilúvios. Caracterizando a resistência das culturas andinas face aos poderes arrebatadores da natureza. Mas um outro poder juntava forças no horizonte.
Um poder que nem os Nazca, nem os Incas poderiam ter previsto. Uma força que seria tão estranha para Atahualpa como seria um homem vindo do espaço. Em 1532, Francisco Pizarro e o seu pequeno grupo de conquistadores invadiram o Peru, em busca das cidades do ouro. Embora vastamente ultrapassados em número, tinham duas vantagens que se iriam mostrar formidáveis em batalha. As armas de fogo, que embora não muito precisas e lentas a carregar, devastaram um exército índio acostumado a combater corpo a corpo, e os cavalos, coisa que nunca antes na América tinha sido vista. Um cronista do século XVI escreveu: Os índios estavam aterrorizados com a fúria das investidas dos cavalos. Não se atreviam a aparecer em campo aberto. Assim, 10 cavalos podiam dispersar 1000 índios. Para os Incas, os espanhóis deviam parecer criaturas vindas de outro planeta. As suas armaduras e as suas estranhas bestas de 4 patas conduziam a uma mistura de medo e descrença. A 16 de novembro de 1532, Pizarro e os seus homens estariam frente a frente com Atahualpa. O evento foi recriado no filme de cinema A Real Caçada ao Sol. Os espanhóis eram apenas 168. Os Incas tinham mais de 80.000 guerreiros acampados no local. Mas Atahualpa e a sua entourage de milhares vieram desarmados. Não faziam ideia de que os espanhóis iriam lutar. O seu plano era capturar os cavalos para procriação. Ao sinal, as tropas de Pizarro atacaram. No final do dia, 6.000 incas tinham morrido, sem que se contasse, no entanto, uma única baixa no lado espanhol. Atahualpa escapou com vida, mas Pizarro capturou-o. Para ganhar a sua liberdade, Atahualpa propôs um resgate sensacional. Fixou um ponto elevado na parede da sua cela e garantiu atingi-lo com ouro. A câmara tinha aproximadamente 7 metros de profundidade e 5 metros de largura. Pizarro duvidou que fosse possível, mas deu a Atahualpa 2 meses para cumprir a sua promessa. Todos os cantos do Império foram limpos dos seus tesouros, alguns com séculos de história. Muitos deles foram capturados pelos Incas à medida que o seu império crescia. Muitas das peças primorosamente esculpidas foram criadas pelo povo Moche do norte do Peru. Os Moche floresceram na mesma altura em que os Nazca prosperaram no sul, atingindo o seu auge por volta do ano 500 depois de Cristo. Este era o Templo do Sol do povo Moche. Outrora a pirâmide mais alta das Américas,
foi construída com mais de 140 milhões de tijolos de adobe. Acreditando que no seu interior existia um enorme tesouro, os espanhóis desviaram o rio Moche, destruindo com água aproximadamente 2/3 da imponente estrutura, revelando enormes riquezas. O reino Moche era pequeno se comparado com o Império Inca, mas era fabulosamente rico. As elites levavam uma vida de grandes cerimónias em que assistiam a sacrifícios humanos. O povo estava rigidamente organizado e trabalhava arduamente na construção do Estado. Irrigavam os campos férteis com um sistema de rega elaborado, colocando os vales costeiros entre os mais ricos vales do Peru. E alcançaram o prémio do Oceano Pacífico. Os descendentes do povo Moche ainda hoje pescam da mesma forma que os seus antepassados, homens fortes em frágeis jangadas, atirando as suas redes para as águas. Os governantes Moche sustentavam uma extraordinária classe de artesãos e uma religião extremamente organizada. As imagens nas paredes dos seus templos e nos potes de cerâmica sugerem uma vida para a nobreza recheada de rituais enigmáticos e práticas sexuais eróticas. Num local próximo da cidade de Trujillo, uma série de frisos em adobe dão uma perspectiva arrepiante da vida do povo Moche. Chamam-lhe El Brujo. O povo local conhecia há muito a existência de El Brujo e durante anos procurou aí artefactos que posteriormente vendia no mercado negro. Um desses homens foi Arturo Carrera, que descobriu os frisos em 1983. Primeiro descobrimos uma múmia embrulhada e quando a movemos vimos o baixo relevo na fachada. Baixos relevos tão bonitos que nos impressionaram de tal forma que os tapámos com terra e decidimos não contar a ninguém. Eram tão bonitos que tivemos medo que outros viessem cá e os destruíssem. A majestade de uma obra de arte despertou finalmente a consciência de um ladrão. Arturo e os seus amigos partilharam o seu segredo com as autoridades. Hoje em dia trabalha com uma equipa que tenta decifrar os mistérios de El Brujo. Chama-se El Brujo, que é a palavra em espanhol para feiticeiro, porque o templo estava provavelmente ocupado por um poderoso xamã ou por um sacerdote guerreiro, algures no passado. O que vemos neste painel é uma fila de prisioneiros nus amarrados por uma corda à volta do pescoço. Estes prisioneiros quase certamente caminhavam para a sua execução. A quantidade de vestígios de corpos humanos sugere o que realmente acontecia em El Brujo. A grande questão é qual será o verdadeiro significado do sacrifício. O sacrifício em si é um ato consciencioso de matar alguém de uma forma simbólica. É o bem mais precioso que se pode oferecer. De alguma forma, estando este edifício aqui, com todas estas imagens à volta, com toda esta arte, a arte fabulosa do povo do Moche, iremos descobrir a verdadeira relação entre a arte e a realidade. Na iconografia Moche é habitual ver imagens de feitiçaria ou de cura e é interessante ver que ainda hoje se praticam. A arte ancestral já não é praticada por sacerdotes guerreiros. Os seres humanos já não são sacrificados. Atualmente, os curandeiros curam de facto, usando ervas e poções para tratar os males do corpo e magia para afastar as forças malignas que atacam o espírito. Eu não curo apenas as doenças dos deuses, curo também as que vêm por meios malévolos.
por exemplo, por maus ares, epilepsia, perturbações mentais, todas essas coisas. Nas poções dos curandeiros existe um poderoso ingrediente alucinogéneo feito a partir de um cato de São Pedro. Mas há uma outra tradição antiga, altamente destrutiva, que ainda aqui sobrevive. Os huaqueros, assaltantes de criptas que vendem as relíquias dos seus antepassados no mercado negro. Os agricultores pobres do Peru são encorajados a assaltar os túmulos dos seus antepassados pelo crescente mercado negro de artefactos nos Estados Unidos e na Europa. Em outubro de 1987, fui chamado pela polícia para os ajudar a identificar alguns artefactos recuperados recentemente. Mas mal cheguei, mostraram-me um tesouro impressionante. Entre eles estava uma impressionante cabeça de ouro com olhos de prata e lápis lazuli. O tesouro veio de um túmulo roubado perto da cidade de Saipan. Quase imediatamente, os locais invadiram o sítio à procura do enorme fosso escavado pelos saqueadores. A polícia chegou no dia a seguir para impor a ordem. Os tesouros pilhados tinham de ser um sinal de uma riqueza maior. Alva e a sua equipa começaram a escavar. Após vários dias em que vasculharam entulho, centraram-se numa área de 10 metros perto do cume. E o que encontraram foi a recompensa que iludira tanto cientistas como ladrões: uma câmara funerária real intacta durante 1500 anos. Foi uma descoberta notável. Pela primeira vez, nós, os arqueólogos, tivemos a oportunidade de documentar o túmulo de um homem importante do Peru. No seu túmulo, sentimos que não estávamos sós. Sentimos que havia uma presença espiritual profunda. Estávamos a ressuscitar um símbolo do seu longo descanso de 1500 anos. Decidimos chamar-lhe o Lorde de Saipan. O homem tinha cerca de 35 anos, talvez 1,70 m de altura. Estava rodeado de homens, de mulheres e até mesmo de um cão. Sem dúvida, os seus companheiros em vida. E para o seu túmulo levou uma imensidão de surpreendentes riquezas. No seu crânio e no seu rosto foram colocadas camadas de ornamentos em ouro, prata e cobre. Usava brincos de ouro e turquesas, com uma miniatura de um guerreiro em vestes de batalha no centro. Após as escavações, o túmulo do Lorde de Saipan foi considerado o mais rico das Américas. Para Alva e os seus colegas, foi a descoberta de uma vida. Lembro-me de que quando tinha 15 anos tirei a minha primeira fotografia deste local, apesar de viver muito longe. E vim aqui sem pensar naquilo que o destino tinha reservado para mim. Quando descobri o túmulo, foi o realizar de um sonho pessoal, tal como uma concretização profissional, que era mostrar aos peruanos que a arqueologia está viva e que nós temos de recuperar as raízes da nação peruana e que os peruanos devem sentir-se orgulhosos do seu extraordinário passado.
reino Moche viu chegar o seu fim entre os anos 650 e 800 depois de Cristo. A combinação dos terremotos e das secas provavelmente transformou os seus terrenos de cultivo de novo em deserto. Mais uma cultura na longa linha de grandes civilizações andinas, finalmente derrotada pelas forças da natureza. Para os Incas, o fim do Império chegou de forma diferente. Ao longo de vários meses, o resgate de Atahualpa foi levado para a sua cela, juntando camadas de ouro que cada vez mais se aproximavam da linha na parede. No entanto, cumprido o objetivo, Atahualpa foi condenado à morte, afirmando que lhe seria negada a reencarnação caso fosse queimado na fogueira. Atahualpa foi então amarrado a uma cadeira e sufocado até à morte. O seu tesouro foi derretido para alimentar as fortunas dos reis de Espanha. Embora o seu império tenha sido derrotado, as múmias reais incas continuaram a ser veneradas em segredo. Mas estes poderosos símbolos da tradição inca constituíam uma ameaça para a Igreja Católica que tentava converter as massas ao cristianismo. Finalmente, as múmias foram enviadas para Lima, para um enterro cristão, pondo termo aos rituais pagãos. Um cronista do século XVI, Garcilaso de la Vega, descreveu a sua partida de Cusco. Elas estavam embrulhadas em lençóis brancos. Os índios ajoelharam-se fazendo vénias, lavados em lágrimas vendo-as passar. Os espanhóis descobriram também as cabeças, pois estes eram corpos reais.